Os sifões, eles são uma manobra hidráulica, digamos assim, né? Ele não é nem uma manobra, ele é meio que um acessório, é um tipo de tubulação que ele se encontra nessa configuração aqui. Pode enviar tanto em PDF ou foto, tá? Tanto faz, eu não lembro como foi que eu ativei lá, não. Então, assim, qual é a característica do sifão, né? O sifão, ele é uma tubulação que ele leva água através de escoamento permanente, sem bombeamento, tá? Onde a cota de jusante dele aqui, né? A cota piezométrica, a cota geométrica dele de jusante, ela é menor do que a cota de montante, né? Então, o ZD aqui, né, é menor do que o ZB. Entretanto, no meio dele eu tenho um ponto geométrico que seja mais alto. Então, a água ela tem que sair do reservatório, subir o monte e descer o monte para sair lá embaixo, né? Então, o sifão, o funcionamento do sifão, ele é como? A gente escorva o sifão com água e aí, a partir daí, depois que a gente escorva, né, depois que a gente enche toda essa tubulação de água, esse escoamento ele acontece sozinho, sem a necessidade de bombeamento, tá? Então, eles são utilizados para transferir água aí de um reservatório ou de um canal para outro que esteja na sua lateral, seja situado de forma próxima, tá? E o nível tem que ser inferior ao primeiro. Então, o meu nível aqui tem que ser inferior ao nível de saída do meu reservatório, tá? Mas eles são separados aí por uma zona que a gente chama de bico aqui, né? Que é o bico do sifão. O monte, ele tá separado aí por uma zona mais alta e eu preciso ultrapassar essa zona, tá? A característica principal do sifão é que a pressão no ponto mais alto aqui, ou seja, a pressão aqui no ponto C, ela tem que ser no mínimo, né, igual à pressão de vapor d'água, tá? Ela não pode ser abaixo do valor da pressão de vapor, porque senão a água vai evaporar, né? Se a pressão aqui for menor do que a pressão de vapor, a água vira vapor d'água, a água vaporiza. E se a água vaporiza, a gente fica com ar dentro da tubulação. E se eu tenho ar dentro da tubulação, eu tenho isso aqui. Tá aqui o meu monte do sifão, tá aqui o interior, né? Então, se eu começo a criar bolhas de ar aqui dentro no meu ponto C, né? No meu ponto mais alto, isso aqui é ar, tá? Se eu crio ar, como é que a minha água vai passar? Não vai passar. A água não tem força, não tem um bombo aqui dando energia a esse fluido, tá? Para que eu consiga espantar essas minhas bolhas de ar. Então, se eu tenho isso aqui, não vai haver mais um escoamento. Não vai haver escoamento. Então, a minha pressão ela não pode ser menor do que a pressão de vapor, tá? Aqui para água a 20 graus Celsius é esse valor aqui, do que a pressão de vapor, porque senão o meu escoamento ele não vai acontecer de forma satisfatória através do sifão. Então, o sifão ele exige 3 condições hidráulicas necessárias, tá, para o seu funcionamento. A primeira condição hidráulica para o funcionamento do sifão é: se a gente aplicar Bernoulli entre o ponto A, né, e o ponto D, a pressão aqui no ponto A é a pressão atmosférica, tá? Então, se eu aplicar Bernoulli entre o ponto A e o ponto D, eu tenho aqui que a distância entre eles é a distância H, né, que é exatamente a distância entre o ponto de saída do sifão e a cota piezométrica lá do ponto de entrada. Então, o meu ponto de saída ele tem que estar abaixo lá do meu nível do reservatório. Bernoulli, né, cota piezométrica, que é a diferença de cotas piezométricas, que é o H, mais a carga de velocidade, mais a perda de carga, né? O somatório das perdas de carga nos trechos BC e CD. Então, a nossa altura, ela tem que ser maior do que o somatório das perdas de carga. E que altura é essa? A diferença entre o nível do reservatório
e a saída do sifão, tá? Então, essa diferença aqui entre o nível do reservatório que está sendo captado e a saída do sifão, ela tem que ser maior do que a perda de carga, né? Do que o somatório da perda de carga no sistema, tá? Então, isso tem que acontecer, não tem para onde correr. A segunda condição hidráulica do funcionamento do sifão é a seguinte: a gente vai aplicar Bernoulli, né, entre os pontos A e C, ou seja, do reservatório até o ponto mais alto, para poder descobrir aqui a relação entre a altura desse ponto, né, a altura do monte que eu vou conseguir ultrapassar. O que é que eu sei aqui? Que a pressão no meu reservatório é a pressão atmosférica e que a pressão lá no meu ponto C, ela tem que ser do mínimo a pressão de vapor, tá? Então, aplicando Bernoulli entre A e C, a gente chega à relação em que essa altura aqui, essa diferença entre o nível da água e a cota máxima do bico do sifão, ela tem que ser menor a carga de diferença de pressão atmosférica menos pressão de vapor, né, atmosférica aqui, menos a pressão de vapor sobre gama, menos a perda de carga entre A e C, tá? Na prática, esse valor não deve ser maior do que 5 metros, tá? Esse H aqui, ele não deve ser maior do que 5 metros para que a gente consiga um sifão com um bom funcionamento. Então, a gente evita de mencionar sifões aí muito grandes, né? Com essa diferença, esse monte muito alto. E essa distância, ela não deve superar 5 metros. E a última condição hidráulica do funcionamento do sifão é quando a gente aplica Bernoulli entre os pontos C e D, né? Que aí já é para o meu escoamento finalizar. E aí eu tenho essa altura total aqui, que eu chamei de H0, que é a altura entre o ponto C, que é o ponto mais alto, e o ponto D, que é o ponto de saída. Então, no limite do escoamento, a pressão em C ela é igual à pressão de vapor. Então, esse H0 aqui, ele tem que ser menor a diferença de pressão lá, mais a perda de carga entre o trecho C e D, tá? Então, eu tenho que ter essa relação válida. Eu tenho essas três relações válidas que têm que ser satisfeitas, né, para o sifão funcionar. E na prática, esse valor não deve ser maior do que 8. Então, eu tenho que essa distância aqui, ela tem que ser no máximo 5 metros. E essa distância total aqui, ela tem que ser no máximo 8 metros. Para a gente garantir um bom funcionamento do nosso sifão, ok?